Milagres poderosos. São Miguel, Bento e Cipriano revelam oração de proteção incrível. Na pequena vila de Santa Clara, algo sombrio pairava no ar. Os rostos de seus moradores estavam carregados de desespero. Os sussurros sobre maldições começaram a se espalhar como vento. Animais apareciam mortos, as plantações murchavam sem explicação, e noites de sono se tornaram raras. Uma força maligna parecia se apoderar da comunidade, atormentando não apenas a saúde física, mas também a mente de todos. Daniel, um jovem de apenas 16 anos, sentia o peso das sombras sobre seus ombros. Ele via seus vizinhos perdendo a alegria. Risadas transformaram-se em clamores de desespero. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, seu coração apertou. As estrelas pareciam piscas de esperança distante. E sua família já não era mais a mesma. Seu pai, outrora forte e protetor, agora tremia ao ouvir ruídos nas paredes. E sua mãe chorava baixinho, como se carregasse o peso do mundo. Era uma oração de proteção, um feitiço com a promessa de espantar as trevas. Intrigado e desesperado, ele se lembrou de seu avô, um homem que falava de um eremita sábio que vivia na floresta. Tentando controlar seu medo, Daniel partiu na manhã seguinte. A floresta parecia viva. Cada folha sussurrava segredos antigos, e quando encontrou o eremita, viu um homem com olhos profundos, como abismos de conhecimento. O eremita o olhou com compaixão. "O que você busca, jovem? Minha família está sendo atormentada por maldições. Quero proteção, quero libertá-los", respondeu Daniel com a voz trêmula. O eremita sorriu levemente, mas sua expressão logo se tornou séria. Ele falou sobre os 3 santos e como cada um refletia uma parte da alma de Daniel. A coragem de São Miguel, a força interior de São Bento e a sabedoria de São Cipriano. A verdadeira batalha não está apenas fora, mas dentro de você, disse o eremita, enquanto a brisa parecia assoprar dúvidas em seu coração. Ao voltar para casa, a oração pulsava em sua mente. Mas, à medida que repetia as palavras, a tensão crescia. As sombras não apenas ameaçavam a vila, mas meditavam confortavelmente na sua própria casa. Foi então que tudo mudou. Um grito ecoou pela noite. Sua irmã havia desaparecido. O que estava acontecendo? As maldições tinham origem em um segredo antigo da família, que Daniel ainda não conhecia. A vila se unia em pânico, e Daniel se viu no centro da tempestade. Ele enfrentava não apenas a força maligna, mas seus próprios medos. À beira do colapso, o jovem tinha uma escolha crítica: sacrificar o que mais amava por uma chance de salvação, ou confrontar o desconhecido e romper com seu passado sombrio. Na escuridão, um mistério obscurecia a verdade. Poderia o maior inimigo ser alguém que ele amava? O coração de Daniel pulsava, um misto de coragem e incerteza. Ele sabia que, independente da escolha, a luta estava longe de acabar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que Daniel se viu cercado pela escuridão, a ausência da irmã o consumia como um incêndio. O medo invadiu-lhe o peito, e a oração repetida aos 3 santos ecoava em sua mente como um lamento. Ele sabia que precisava agir. A vila, antes tão acolhedora, agora era uma armadilha. Ele correu pelas ruas silenciosas, ouvindo o sussurro do vento que parecia dizer seu nome. Foi então que, em meio a essa noite aterrorizante, um grito estridente rasgou o ar. Não era da sua irmã, mas daquele que sempre estivera ao seu lado. Seu melhor amigo, Pedro. Daniel encontrou Pedro em meio à praça, o olhar perdido e o corpo tremendo. Daniel! A Ossunda! Mal conseguia pronunciar as palavras. O jovem respirou fundo e caminhou até ele, sentindo a tensão no ar. Calma, amigo. O que aconteceu? Daniel perguntou, o coração pulsando. Naquele momento, Pedro avançou, pegou os braços de Daniel com força. Seus olhos estavam apavorados. É sobre o que está acontecendo na vila. Você precisa saber sobre a maldição dos antigos. A verdade é ainda pior. Daniel não conseguia entender. Maldição dos antigos? O que você está dizendo? Ele queria acreditar que tudo não passava de uma ilusão. Pedro hesitou, olhando ao redor, como se as sombras pudessem escutar. Na noite em que sua irmã desapareceu, eu vi algo horrível. Algo que você precisa saber. Sua família não é o que parece. As palavras de Pedro se transformaram em uma tempestade de confusão na mente de Daniel. Um nó se formava em seu estômago. O que você quer dizer? Ele exigiu, a voz tremendo. A resposta de Pedro quase fez o sangue de Daniel congelar. Sua mãe, ela é uma guardiã. Desde sempre, a vila a conhece, mas você nunca soube. É por causa dela que essas coisas estão acontecendo. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade era insuportável. Não, isso não pode ser verdade, gritou Daniel. Seu próprio passado desmoronando ao seu redor. Ela me disse que tudo era normal. Mas Pedro insistiu. Ela escondeu o passado. E agora temos que salvá-la. O que essa força maligna quer é o legado dela. E a sua irmã. Você é a chave disso tudo. Daniel ficou paralisado. Ele não entendia. Sentiu que o mundo girava ao seu redor. O que mais havia sido escondido? Que tipo de escolha sua família tinha feito? E com um impulso, decidiu que precisava enfrentar a verdade. Não importava o quão difícil fosse. Onde está a minha mãe? O que precisamos fazer? Perguntou, a voz firme apesar do terror que o envolvia. Pedro arregalou os olhos. Precisamos ir à floresta. Dizer a verdade aos antigos pode mudar tudo. E você também deve invocar a oração do livro novamente. Mas devemos ter cuidado. A força que persegue sua mãe não vai parar por nada. O clima mudara. As sombras pareciam se mover com vida própria. E os sussurros ameaçadores inundavam o ar. Com o coração apertado, Daniel sentiu que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia não somente levar à salvação, mas também revelar segredos devastadores, capazes de mudar sua vida para sempre. O que mais havia dentro daquele livro empoeirado? Poderia a verdade ser uma maldição pior que qualquer outra? Agora, mais do que nunca, ele precisava de coragem. E a oração pulsava em sua mente, chamando-o a agir. Ele e Pedro partiram para a floresta, um destino incerto à frente. O que encontrariam lá? Estariam prontos para o choque da verdade que poderia tudo desmoronar? Daniel e Pedro atravessaram a floresta.
a luz da lua filtrando-se através das folhas. O medo e a urgência guiavam seus passos. A oração pulsava em sua mente. Uma melodia repetitiva que parecia impulsioná-lo a cada instante. O coração de Daniel batia tão forte que ele podia ouvir o eco no silêncio da noite. A atmosfera estava carregada. O ar parecia pesado, como se a própria floresta estivesse assistindo. "Precisamos ir rápido", disse Pedro, os olhos arregalados. "Cada segundo conta." Enquanto seguiam, uma brisa estridente varreu o lugar, como se a floresta estivesse clamando por ajuda. Daniel parou, sentindo um nó se formar em seu estômago. "E se não conseguirmos? E se for tarde demais?" Pedro olhou para ele, os olhos cheios de determinação. "Temos que crer. A oração pode nos dar força. Mas você precisa acreditar que pode enfrentar isso." O caminho se tornou mais estreito, as árvores parecendo se fechar em torno deles. Quando chegaram ao ponto em que a floresta se abria para um pequeno claro, Daniel hesitou. No centro do claro havia uma pedra antiga, coberta de musgo. "É aqui", murmurou. Ele se ajoelhou, a oração fluindo de seus lábios. As palavras reverberavam no ar, formando uma energia palpável. Mas enquanto falava, um grito cortou a escuridão. Não era muito distante. O eco da voz parecia saído de um pesadelo. "Daniel! Pedro!" Era a voz de sua irmã. "O quê? O que está acontecendo?" Daniel olhou ao redor. O pânico subindo como uma onda. "Ela está aqui!" "Vamos!" Pedro gritou, puxando-o. Eles correram em direção ao som, o chão batendo sob seus pés. A cada passo, a sensação de que uma presença os espionava aumentava. Daniel estava prestes a perder o controle. Seus pensamentos giravam, criavam uma tempestade em sua mente. De repente, eles viraram em um canto e pararam. O que encontraram deixou Daniel paralisado de horror. No meio da cena, cercada por uma luminosidade estranha, estava a figura de sua irmã. Mas não era apenas isso. Ao lado dela havia uma mulher, com os mesmos traços delicados. Mas a expressão portava algo mais intenso, mais sombrio. "Não!" Daniel gritou, a voz se partindo. "A mãe!" A mulher que Daniel reconheceu como sua mãe olhava para ele, os olhos transbordando uma mistura de amor e desespero. "Daniel, isso não era para você saber." A voz dela era familiar, mas carregava um peso que ele nunca havia percebido. "Eu precisava proteger vocês." O coração de Daniel estava em chamas. Proteger? Com segredos? Com mentiras? Ele sentia o chão se desfazer sob seus pés. "O que você fez?" "Daniel, escute. A maldição dos antigos não é apenas uma lenda. É a razão pela qual sua irmã e eu estamos aqui neste momento." Ela respondeu, com nervosismo no olhar. "Eu sou uma guardiã. Sempre fui. Eu prometi que nunca entraria para esta batalha sanguinária. Mas elas precisam da sua força." Pedro fitou Daniel, visivelmente confuso, enquanto aquele novo fato se enraizava em sua mente. "Como assim? O que ela quer dizer?" As palavras ecoaram na floresta, enquanto Daniel lutava para processar a revelação. Sua mãe? Uma guardiã? Os sentimentos conflitantes se multiplicaram. Ele sempre quis protegê-la, mas sabia que ela estava envolvida em algo muito maior do que ele imaginara. Os olhos da mulher ao lado de sua irmã brilhavam, como se estivesse sugando a energia da noite. "Ela é a chave!" exclamou, revelando um sorriso ameaçador. "E se você não fizer o que eu disser, Daniel, tudo o que ama pode se perder." O ar ficou pesado e a tensão explodiu em quebra-cabeças.
O que era uma simples oração virou um jogo de vida ou morte. Podia a força maligna realmente vir de alguém dentro de sua própria casa? Daniel olhou para sua mãe, esperando respostas, mas só encontrou um misto de dor e determinação no olhar dela. O que está acontecendo? O que você quer de mim? Sua voz soou frágil, cheia de dúvidas e temores. O claro, antes o refúgio, agora se tornara um campo de batalha emocional. Ele precisava de respostas, não apenas para salvar sua irmã, mas para entender o que essa nova verdade significava para sua vida, sua família. Sem opções, ele deu um passo à frente. Se eu sou a chave, então me diga o que fazer. A floresta parecia segurar a respiração enquanto ele se confrontava com a verdade que poderia mudá-lo para sempre. Então vamos desvendar os mistérios. Antes que seja tarde demais, disse a mulher, seus olhos brilhando com malícia, enquanto as sombras ao redor começaram a se mexer. E então o caos se instalou. Daniel se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A revelação sobre sua mãe ser uma guardiã envolvida na maldição dos antigos girava em sua mente como um redemoinho. Que tipo de proteção era essa? Questionou, a furiosa confusão manifestando-se em seu olhar. Ele se sentia traído e perdido. As sombras ao redor pareciam pulsar, atraindo sua atenção. A mulher ao lado de sua irmã sorriu com intensidade, como se saboreasse seu desespero. Você não entende, Daniel. O legado de sua mãe é mais poderoso do que imagina. Cada geração carrega o peso deste segredo. A força maligna quer não só sua irmã, mas todo o poder por trás da linhagem. A voz dela tinha um tom de veneno, doce e mortal. Eu não vou deixar você a levar. Vou fazer o que for preciso para salvá-la, bradou Daniel, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele queria correr, fugir, mas seu sentimento de responsabilidade o prendeu no lugar. Ele precisaria lutar e proteger quem amava. Você acha que pode fazer isso? Sem conhecer a verdade? A mulher sorriu novamente, mas agora havia algo de inquietante em sua expressão. Você precisa saber sobre a verdadeira relação entre você e sua mãe e o que ela realmente é. As palavras a seguir saíram como um sussurro, mas cortaram o ar como um grito. Você não é o filho dela. O mundo de Daniel desabou em um instante. Não, era impossível. Um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu falar, meio sobressaltado, meio convicto de que estava ouvindo errado. Você é fruto de um pacto, Daniel. Sua mãe não é sua verdadeira mãe. Ela sempre soube, mas nunca teve coragem de revelar. O que você carrega dentro de si é a chave para a libertação, mas também para a destruição. A cada palavra proferida, a força da revelação despedaçava suas esperanças, transformando-as em um labirinto de dúvidas e emoções. Mentira! Você está mentindo! Ela queria gritar, mas a voz não saía. Olhou para sua irmã, buscando conforto, mas ela permanecia paralisada, uma expressão de medo estampada no rosto. O que as sombras não queriam que ele soubesse estava dentro dele. Suas origens não eram da vila, mas de algo muito mais aterrador. Pedro estava em choque ao seu lado, as palavras da mulher ecoando na mente dele. Você precisa decidir, Daniel. A verdade pode libertar, mas também destruir. O jovem sentiu a pressão do mundo inteiro caindo sobre seus ombros. Estava em um ponto de não retorno. Se eu não sou quem eu pensei que era, então quem sou eu de verdade?
Daniel sussurrou, sem saber se as lágrimas seriam de raiva ou dor. O ambiente, que antes pulsava com a energia da floresta, agora parecia voltar-se contra ele. Era como se tudo ao redor começasse a se desvanecer. Um horizonte nebuloso de incertezas e segredos malignos. Ele sentiu os ventos começando a soprar mais forte, como se a floresta estivesse exalando a verdade que... O céu acima escureceu, prenunciando um evento maior. Você está prestes a fazer uma escolha, Daniel. A escolha entre vestígios da vida que você conheceu e o caminho que está prestes a descobrir. O destino de muitos está em suas mãos. Com um grito do fundo do seu ser, Daniel balançou a cabeça, como se quisesse espantar a realidade. Não, não, não. Eu não posso acreditar nisso. Não posso. Não posso perder todos os que eu amo. Nesse instante, um ruído ensurdecedor irrompeu pelas árvores. Algo chegou, através da mata, junto à escuridão. Era uma sombra tangível, se movendo desenfreadamente, tomando forma. As sombras da floresta começaram a formar uma figura imponente, como uma tempestade que não podia ser contida. Daniel sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Vão, agora! Gritou sua mãe do fundo do claro, o olhar desesperado. A verdade pode ser sua aliada, mas o tempo está se esgotando. Daniel trocou olhares com Pedro e tomou uma decisão apressada. Vamos! E se lançou na direção oposta àquela figura tenebrosa, com o peso do desconhecido esmagando seus ombros. Estava correndo, mas a mente estava a 1000 por hora. A floresta valia a pena, a vida que ele tinha, a família que buscava proteger, mesmo que isso significasse desenterrar verdades que ele nunca desejou saber. Mas, à medida que se afastavam, uma pergunta pairava em sua mente. O que mais estava escondido, além do que acabara de descobrir? A resposta ecoava na escuridão, um eco silencioso que poderia significar vida ou morte. Daniel e Pedro correram pela floresta, os pés batendo no solo coberto de folhas secas. O coração de Daniel pulsava em um ritmo frenético, enquanto seus olhos se moviam de um lado para o outro, temendo que a sombra os alcançasse. A voz de sua irmã ecoava em sua mente, um grito de desespero que fazia seu peito apertar ainda mais. Não posso perder ela, pensou, a determinação crescendo como uma chama inextinguível. Eles atravessaram o claro rapidamente, e a escuridão parecia se fechar atrás deles, como se a floresta estivesse se preparando para um ataque. A adrenalina os guiava, mas a cada passo, as palavras da mulher ainda martelavam na cabeça de Daniel. Protetor? Pacto? O que sou eu? Um nó se formava em sua garganta, mas não havia tempo para hesitar. Precisamos nos esconder! Pedro gritou, puxando Daniel para trás de um tronco caído. A respiração pesada e a tensão no ar eram palpáveis. Eles escutavam, tentando perceber qualquer movimento das sombras. O que quer que tivesse se movido na floresta estava ali, e a sensação de iminência os deixava inquietos. Então, algo mudou. Uma luz quente surgiu nas bordas da escuridão, como fogo dançando. Daniel se virou para olhar. "O que é isso?" murmurou. A luz cresceu, pulsando, e de repente uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, mas não uma qualquer. Era sua mãe. A expressão que ela exibia era uma mistura de carinho e urgência, como se estivesse ali para proteger ou para condenar. "Daniel!" ela exclamou, suas mãos se estendendo na direção dele. "Você precisa entender. A cena que desenhou à frente deles era surreal.
A mulher que antes havia levado sua irmã estava agora unida a esta nova figura, como se fossem partes de uma mesma essência. Daniel hesitou. Mãe, é você? Sua voz tremeu. Sim, sou eu, mas há tanto que você não sabe. Sua mãe respondeu, o tom dela desafiando a escuridão que o cercava. Você não tem apenas um legado, Daniel. Você tem um destino. Um destino? O que isso quer dizer? Ficou sem palavras, confuso. Pedro olhou para ele e estava claro que ambos não compreendiam o que estava acontecendo. A mulher que se revelara antes sorriu, um sorriso que parecia carregar todos os segredos da floresta. Você é mais do que um guarda, você é o escolhido. Ele nasceu para lidar com a escuridão. E isso significa que você precisa libertar o que está preso, não o que você acredita que sabe. Libertar o quê? Daniel estava perdido. O chão sob ele estava se desfazendo. Ele olhou para sua mãe, procurando alguma resposta, qualquer coisa que o tirasse daquela confusão. Mas então, ao olhar em seus olhos, Daniel percebeu. Algo não estava certo. Uma explosão de luz cativou a atenção dos três, cortando o absurdo que cercava o momento. Uma sombra da árvore se moveu, revelando a verdadeira face da criatura. Era familiar. Era como um espelho distorcido de sua própria imagem. E em um instante, tudo o que ele sabia se desmoronou ao seu redor. Não! Daniel murmurou, levando a mão à boca. Sim, disse a sombra, agora encarando-os. Eu sou você, Daniel. Não sou uma parte de você. Sou tudo o que você ignora. O pacto, sua verdadeira origem. O que você é e o que pode se tornar. Naquele instante, uma onda de compreensão golpeou Daniel como um tsunami. A dor que vinha do passado não era apenas sobre sua mãe ou sua irmã, mas de quem ele realmente era. Eu sou o pacto, pensou, o peso revelando-se em seu coração. Isso mesmo, Daniel, a sombra riu, um som gelado que ecoou por todo o espaço. Agora escolha, liberte-se e destrua tudo o que ama. Ou aceite seu destino e controle a escuridão. A escolha sempre foi sua. Daniel estava paralisado. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz ecoando em desespero. Eu não o deixarei dominá-lo. E nesse momento de raiva e confusão, ele percebeu. A sombra não era apenas uma maldição. Era uma parte dele. Enquanto a batalha entre luz e escuridão se tornava mais intensa, Daniel se viu em uma encruzilhada. A luz ameaçava se apagar, e a única coisa que restava era a escolha que mudaria tudo. Poderia ele realmente enfrentar a própria essência e destruir seu legado? Ou a verdade que ele revelaria os condenaria a todos? A decisão estava nas suas mãos. Mas a resposta não parecia clara. Ele tinha que escolher, e a resposta poderia trazer consequências irreparáveis. Agora, mais do que nunca, a floresta aguardava sua decisão. A escuridão e a luz prestes a colidir em um único ponto. Daniel estava paralisado. Isso não pode ser verdade! Gritou, a voz ecoando em desespero. Ele olhou para sua mãe, buscando respostas em seus olhos, mas quanto mais ele olhava, mais sentia o chão desmoronando sob os pés. A sombra sorriu maliciosamente. Sim, você é a chave, mas também é a maldição que todos temem. As palavras dela feriram como facas. Daniel não sabia o que pensar. Por que você não me disse? O que mais você escondeu? A mulher ao lado de sua irmã ergueu a mão, e uma onda de energia reverberou no ar. Você não entende, Daniel.
Essa verdade carrega um fardo, e é hora de você escolher abandonar tudo o que ama ou abraçar o que é. A imagem dela tornou-se cada vez mais instável, como se suas palavras fossem um feitiço, dançando entre a realidade e a ilusão. De repente, o estrondo ensurdecedor ecoou na floresta. A terra tremeu sob seus pés, e as árvores balançaram violentamente. Luzes brilhantes rasgaram o céu noturno, iluminando tudo ao redor com uma intensidade ofuscante. Daniel, com o coração disparado, olhou para cima. O que estava acontecendo? Uma figura colossal emergiu da fenda no céu. Um ser de pura energia escura. Seus olhos brilhavam como estrelas perdidas, e um sorriso cruel esboçou-se em seu rosto. Finalmente chegou a hora, meu filho! A voz ressoou como trovão, cortando a noite. É você quem dá vida à maldição, e agora você deve segui-la. Daniel respirou fundo. Choque e confusão o invadiram. Sou seu filho? Ele olhou para a sombra, em busca de respostas. A mulher ao seu lado sorriu, mas era uma expressão diferente, mais sombria. Sim, ele é seu verdadeiro pai, uma parte do poder maligno que todos temiam. E esse poder vive em você. As revelações não paravam. Daniel sentiu seus joelhos fraquejarem. Não! Isso não pode ser verdade! Gritou, o desespero em sua voz ecoando na floresta. A única saída é a aceitação. Solaris se alimentou de sua essência, da essência da sua mãe. Se você não aceitar o que é, tudo o que ama será destruído. O ser colossal moveu-se para mais perto. Sua presença era sufocante, uma tempestade prestes a se precipitar. Daniel sentiu a realidade se desvanecer, enquanto uma onda de dor o envolvia. A verdade não apenas o feriu, ela desmantelava sua identidade. Mas eu não quero isso. Não quero ser parte da escuridão. Sua voz tremeu enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Você é forte, Daniel. Mais forte do que qualquer um pode imaginar, disse sua mãe, os olhos agora brilhando com uma luz que ele não reconhecia. A sombra não é seu inimigo. É uma parte de você que você precisa abraçar. O futuro da vila depende de sua decisão. O que você quer dizer com futuro? A pergunta escapuliu de seus lábios, revelando seu medo. Você não sabe o que está falando. Pode ser a última chance. A escolha é sua. Aceite a sua verdadeira natureza. Ou o destino de todos nós estará selado. A sombra riu, uma risada que parecia ecoar em toda a floresta, como se o próprio ambiente estivesse zombando dele. O ser imenso olhou para Daniel, a urgência em seus olhos iluminados. Hora de decidir. Você tem o poder de salvar ou condenar todos em sua volta. O que vai ser, meu filho? A tensão era insuportável. O mundo ao seu redor estava prestes a se desintegrar em um abismo de incerteza. Ele sabia que a escolha que estava prestes a fazer não apenas mudaria sua vida, mas também o futuro de todos que amava. No entanto, o que mais poderia essa nova verdade esconder? Enquanto pensava, um grito distante cortou o ar. Era sua irmã. Ele não podia perdê-la. Com o coração pesado, Daniel teve que decidir não apenas entre luz e sombra, mas entre quem era e o que ele ainda poderia se tornar. O que mais haveria dentro dele, além da dor e do medo? A conexão com aquele ser sombrio o assustava, mas o amor pela sua família lhe dava força. Eu escolho. A voz dele tremia, mas havia uma determinação crescente em seu coração.
Ele respirou fundo, enquanto as luzes ao redor pulsavam como um chamado. O destino da sua família estava próximo, e ele era a última linha de defesa. A escolha estava prestes a mudar tudo. Daniel respirou fundo, ainda em choque com tudo que havia descoberto. Eu escolho! Ele começou, mas a pressão ao redor era esmagadora. As palavras se perderam em meio ao grito angustiado da sua irmã, que ecoou na escuridão da floresta. O ser colossal parecia ansioso, a expectativa atingindo novas alturas. Então um tremor percorreu o chão e a floresta começou a se transformar. Tudo girou. As árvores se curvaram, as folhas foram arrancadas e um clarão ofuscante rasgou a noite. Daniel se sentiu sendo puxado para o coração da tempestade. E naquele instante, a verdade que estava prestes a abraçar se transformou em uma realidade aterradora. O que está acontecendo? Pedro gritou, segurando o braço de Daniel com força, os olhos arregalados de medo. Antes que Daniel pudesse responder, a luz se intensificou e uma figura familiar surgiu do centro da tempestade. Era sua avó, aqueles cabelos brancos, a pele marcada pelas décadas do tempo, mas seus olhos estavam cheios de uma chama. Uma professora antiga de algo que Daniel nunca soube que existia. "Vovó!" Daniel exclamou, mas o choque não permitiu que mais palavras saíssem. Ela movia-se com uma graça quase sobrenatural, e sua voz levava o peso de uma sabedoria ancestral. "Daniel, você precisa entender, tudo isso foi preparado por mim." "Por você?" A incredulidade tomou conta dele. Daniel estava tão perdido em suas revelações que não conseguia discernir mais nada. "Você sabe quem eu sou?" "Eu sempre soube", disse a avó passando a mão pelo ar, como se estivesse tecendo um mistério em torno deles. "Você é o herdeiro de um poder ancestral, mas isso não é só sobre você, é sobre toda a linhagem da sua mãe." Ela olhou para a mulher ao lado de sua irmã e seu olhar era duro. Ela nunca esteve sozinha nessa luta. As palavras a seguir foram como um raio caindo em um solo seco. A sua mãe não é apenas uma guardiã, ela foi escolhida para manter um poder mais obscuro sob controle. E agora, você é a última linha de defesa. O choque contorceu o corpo de Daniel. "Mas eu pensei que ela me escondia, que me protegia." Ele queria que tudo isso não fosse verdade, que as mentiras tivessem um remédio. No entanto, a verdade se transformou em um fardo. Ela fez isso por amor, mas a escolha agora é sua. A emoção nos olhos de sua avó era palpável e a dor ecoou em seu coração. "Você pode se recusar, mas se o fizer, o poder da escuridão se libertará. Solaris não está aqui apenas para levar sua irmã. Ela quer tudo. E se você não estiver disposto a protegê-la, o que será de nós?" Daniel estava prestes a protestar novamente. Queria gritar que aquilo não era justo. Ele não queria ser parte de uma batalha que não escolheu lutar. Então, através de toda a confusão e desespero, uma revelação explodiu na sua mente como um trovão. "E se a escolha for não aceitar nada disso?" Daniel perguntou com um fio de esperança. "E se eu decidir viver a vida que eu quero, sem sombras? Não posso ser isso." Nesse momento, a sombra ao seu lado, que antes parecia segura e amarga, virou-se com um sorriso maligno. "Boa sorte, garoto. Estar dividido te fará perder tudo. Sua avó está errada. O que você considera luz é apenas sua fraqueza."
Foi nesse instante que a atmosfera mudou. Sua irmã, que estava paralisada até agora, virou-se e gritou: Daniel, eu não sou sua irmã! O mundo parou. As árvores se calaram e o ar ficou denso em uma expectativa mortal. Como assim? Daniel sentiu o gelo percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Eu não pertenço a você. Eu sou a manifestadora do poder que você teme. No final, sou eu quem acende a faísca da escuridão. Ela olhou para Daniel e a aparência dela começou a se distorcer, revelando uma essência obscura, uma sombra de quem ela realmente era. Uma onda de choque varreu o claro. Daniel não podia acreditar. Aquela que ele sempre quis proteger, a que ele amava, havia se revelado como a própria fonte do problema? O chão tremeu sob seus pés, e o som das árvores caindo fez o coração de Daniel disparar. Não, você está mentindo! Gritou ele, a impossibilidade da situação pressionando sua mente, enquanto a distância aumentava entre eles. Mas a verdade já havia sido dita. O que ele considerava família, a proteção que buscava, estava prestes a desmoronar. A linha entre luz e sombra se tornava indistinta. A revelação o deixou abalado, o mundo ao seu redor começando a chacoalhar e a distorcer como o próprio tecido da realidade. Nunca haverá um final feliz. A sombra sussurrou enquanto a tempestade crescia ainda mais intensa. Agora, faça sua escolha. Abrace o que você realmente é ou enfrente as consequências. E com essas palavras, a floresta pareceu se dividir, criando um abismo de incertezas, como se o próprio destino estivesse em jogo, enquanto Daniel lutava contra a verdade que fez seu coração gelar. O que mais estava escondido? Em quem ele realmente podia confiar? E, no final, seria a escolha realmente dele? Daniel estava paralisado. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz ecoando em desespero. Olhando para sua mãe, buscando respostas em seus olhos, ele sentiu o chão desmoronando sob seus pés. A sombra sorriu maliciosamente. Sim, você é a chave, mas também é a maldição que todos temem. Enquanto falava, uma sensação de vertigem envolveu Daniel, como se a própria natureza estivesse se voltando contra ele. O mundo girava e o próprio ar parecia pesar. O ser colossal próximo a ele se agitou, e com isso, um tremor percorreu o chão. Antes que Daniel pudesse reagir, a floresta começou a se despedaçar ao seu redor, como se um cataclismo se desenrolasse. Ele olhou para cima. A luz da lua foi encoberta por uma sombra imensa que engoliu o céu, e um grito estridente cortou o ar. Daniel! Era a voz de sua irmã, mas algo estava errado. O grito era uma mistura de dor e raiva, e ao olhar na direção dele, os olhos dela não refletiam a inocência que sempre conheceu. Era uma expressão de fúria e desafio. Não! Daniel gritou, horrorizado. Ele correu em direção a ela, mas uma barreira invisível o impediu. A imagem da sua irmã começou a se distorcer, e em um instante ela se transformou. O que antes era a figura familiar se esvaía, revelando uma criatura de poder negro, com longos tentáculos sombrios e um sorriso que feriu seu coração. Eu sou Solaris, e você vai me servir. O que estava acontecendo? Solaris não era apenas a força maligna, era parte de sua própria família. Daniel não conseguia processar. Lembrou-se das conversas, das risadas, e agora tudo parecia uma grande mentira. Minha família? Não! Sim, Daniel! Solaris gritou, a voz ecoou. Esbravejou ela. A única maneira de te proteger era com a mentira. A verdade fez seu coração tremer. Daniel não conseguia respirar.
Você mentiu para mim. O que mais escondeu? Eu fiz o que tinha que fazer para que você não caísse na escuridão. Ela parecia quebrada, lutando contra as forças que surgiam de seu interior. Mas você é mais forte do que imaginávamos. Então, em um movimento explosivo, Solaris avançou e tudo foi engolido na escuridão. Um grito ecoou. Não era de dor, mas de liberdade, como um lobo uivando para a lua. Daniel balançou a cabeça, confuso e apavorado, tentando entender o desenrolar daquele caos. Você precisa escolher, Daniel. A voz poderosa de Solaris reverberou. Aceite seu destino, ou tudo o que você ama será destruído. Renuncie à sua verdadeira natureza, e eles se perderão para sempre. Como um sobressalto, Daniel percebeu. Tudo o que ele acreditava ser real começava a se desfazer. Amigos, família, a essência de seu próprio ser. O poder que o cercava não era apenas uma maldição, mas uma herança vinda de sua própria linhagem. E assim, no meio de toda a confusão, algo dentro dele começou a despertar. Não com medo, mas com uma força desconhecida. As energias ao seu redor convergiam, e ele sentiu a conexão que sempre fora escondida. Havia uma parte dele que pulsava, gritando para ser libertada. Um poder que nem ele mesmo compreendia. Eu não quero ser parte disso, ele gritou, mas no fundo sabia que era impossível ignorar a verdade que estava diante dele. A própria essência do seu ser estava em jogo, e ao olhar para Solaris, ele percebeu que a escolha já tinha sido feita. Mas o que mais estava escondido dentro dele? A dúvida apertava e a escolha chegava como uma tempestade. Cabia a ele decidir, mas a hora se esvaía, e com isso uma nova realidade se formava. O legado da família estava sobre seus ombros. Enquanto fragilmente o abismo se abria diante dele, o que ele se tornaria agora? O que seria de todos que amava? Na escuridão, um novo caminho se entortava, e Daniel já não sabia se tinha força para percorrê-lo. Daniel estava paralisado. Isso não pode ser verdade. Gritou, a voz ecoando em desespero, olhando para sua mãe, buscando respostas em seus olhos. Ele sentiu o chão desmoronando sob seus pés. A sombra sorriu maliciosamente. Sim, você é a chave, mas também é a maldição que todos temem. Enquanto falava, uma sensação de vertigem envolveu Daniel, como se a própria natureza estivesse se voltando contra ele. O mundo girava e o próprio ar parecia pesar. O ser colossal próximo a ele se agitou e, com isso, um tremor percorreu o chão. Antes que Daniel pudesse reagir, a floresta começou a se despedaçar ao seu redor, como se um cataclismo se desenrolasse. Ele olhou para cima. A luz da lua foi encoberta por uma sombra imensa que engoliu o céu. E um grito estridente cortou o ar. Daniel, era a voz de sua irmã. Mas algo estava errado. O grito era uma mistura de dor e raiva. E ao olhar na direção dele, os olhos dela não refletiam a inocência que sempre conheceu. Era uma expressão de fúria e desafio. Não! Daniel gritou, horrorizado. Ele correu em direção a ela. Mas uma barreira invisível o impediu. A imagem da sua irmã começou a se distorcer. E em um instante, ela se transformou. O que antes era figura familiar se esvaía, revelando uma criatura de poder negro, com longos tentáculos sombrios e um sorriso que feriu seu coração. Eu sou Solaris, e você vai me servir. O que estava acontecendo? Solaris não era apenas a força maligna, era parte de sua própria família. Daniel não conseguia processar.
Lembrou-se das conversas, das risadas, e agora tudo parecia uma grande mentira. Minha família, não! Sim, Daniel! Solaris gritou, a voz ecoando como trovão. A sua mãe me selou em seu ventre para te proteger, mas você carrega o mesmo sangue que eu. É hora de aceitá-lo. O chão sob os pés de Daniel começou a rachar, deformando-se em fissuras que iam se expandindo. Tudo ao redor estava desmoronando. Ele virou-se buscando a mãe. Mãe, o que isso significa? Ela olhou para ele e atrás dessa máscara de dor, Daniel viu a verdade. Eu não queria que você enfrentasse isso, esbravejou ela. A única maneira de te proteger era com a mentira. A verdade fez seu coração tremer. Daniel não conseguia respirar. Você mentiu para mim. O que mais escondeu? Eu fiz o que tinha que fazer para que você não caísse na escuridão. Ela parecia quebrada, lutando contra as forças que surgiam de seu interior. Mas você é mais forte do que imaginávamos. Então, em um movimento explosivo, Solaris avançou e tudo foi engolido na escuridão. Um grito ecoou. Não era de dor, mas de liberdade, como um lobo uivando para a lua. Daniel balançou a cabeça, confuso e apavorado, tentando entender o desenrolar daquele caos. Você precisa escolher, Daniel. A voz poderosa de Solaris reverberou. Aceite seu destino, ou tudo o que você ama será destruído. Renuncie à sua verdadeira natureza, e eles se perderão para sempre. Com um sobressalto, Daniel percebeu. Tudo que ele acreditava ser real começava a se desfazer. Amigos, família, a essência de seu próprio ser. O poder que o cercava não era apenas uma maldição, mas uma herança vinda de sua própria linhagem. E assim, no meio de toda a confusão, algo dentro dele começou a despertar, não com medo, mas com uma força desconhecida. As energias ao seu redor convergiam, e ele sentiu a conexão que sempre fora escondida. Havia uma parte dele que pulsava, gritando para ser libertada, um poder que nem ele mesmo compreendia. Eu não quero ser parte disso, ele gritou, mas no fundo sabia que era impossível ignorar a verdade que estava diante dele. A própria essência do seu ser estava em jogo. E ao olhar para Solaris, ele percebeu que a escolha já tinha sido feita. Uma sombra se aproximou dele. Era sua mãe, seu olhar suplicante. Daniel, não, você não sabe o que está fazendo. E então, como se o universo estivesse cruzando suas energias, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e uma onda de luz envolveu Daniel. A floresta se iluminou, e toda a escuridão começou a ser repelida. O corpo de Solaris se contorceu em desespero, e em um movimento rápido, a sombra revelou seu verdadeiro eu. Você é tudo isso! Gritou a criatura, mudando sua forma mais uma vez. Extraordinariamente, Solaris se transformou em uma figura familiar, um reflexo do próprio Daniel. Você é a versão mais sombria de você mesmo, mas agora você pode escolher. A revelação o abalou. Ele estava encarando uma versão de si mesmo, tudo o que nunca quis ser, tudo o que temia. Mas havia algo mais. A verdade que ele ainda não entendia. O que era essa versão sombria? Poderia ele realmente controlar essa escuridão? Sem saber, um grito escapuliu de seus lábios. Não! Isso não pode ser verdade! E enquanto Solaris falhava em seu esforço de controle, uma nova onda de emoção tomou conta de Daniel. Eu não sou o que você diz que sou! Ele gritou, o coração pulsando de força. O impacto da cena frente a ele era avassalador.
A escuridão na floresta se dissipava, mas a escolha ainda pairava no ar. O que mais poderia essa nova verdade esconder? Enquanto Daniel encarava sua própria sombra, o tempo parecia parar e uma única pergunta fervia em sua mente. Quem sou eu realmente? Daniel encarou a distância entre ele e Solaris, a forma distorcida da sua irmã, perdendo força em meio à tempestade de emoções que o cercava. A sombra havia revelado a verdade obscura, e agora era hora de decidir quem ele realmente era. As dúvidas ainda ecoavam em sua mente, mas o amor que sentia pela sua família queimava como uma chama viva. "Eu não sou você!" gritou, a incredulidade transpassando sua voz. E naquele grito havia uma força inesperada. A luz da lua entrou em campo, iluminando claro e trazendo um calor que aquecia seu coração. Ele decidiu que não seria dominado pela escuridão. A poeira da batalha mental se assentou com o espírito de Daniel gritando por liberdade. E naquele momento decisivo, ele estendeu as mãos. "Eu não escolheria a sombra, eu escolheria a luz." Solaris hesitou, uma fração de segundo, que parecia uma eternidade. A força negativa ao redor começou a se recuar, e a figura distorcida fez uma expressão de fúria. "Você acha que pode escapar do seu destino?" Nesse instante, Daniel viu a sua mãe, firme e orgulhosa, sorrindo com lágrimas nos olhos. "É você quem decide, meu filho. A luz dentro de você é mais forte do que qualquer sombra." E assim, com cada fibra do seu ser se unindo, Daniel deixou a luz tomar conta dele. Ao invocar o poder que sempre esteve adormecido, uma onda de energia pura e brilhante irrompeu, não apenas para repelir Solaris, mas também para curar a floresta. As árvores começaram a florescer novamente. Os animais se aproximaram e a força maligna foi expulsa da vila de Santa Clara. Solaris gritou, mas não havia mais poder na voz dele. Foi diluído pela luz que Daniel havia liberado. Assim que a escuridão começou a se dissipar, a verdade começou a emergir. "Você decidiu. E agora terá que viver com isso", rosnou Solaris antes de se desintegrar nas sombras. A calmaria retornou ao claro, e tudo ao redor brilhava, como se a própria natureza estivesse celebrando a vitória. Daniel, agora respirando com liberdade, virou-se para sua mãe, e laços de amor incondicional entre os dois foram restaurados. Ele percebeu a força que havia dentro dele e a escolha que fizera. A vila se reunia nas margens da floresta, admirando a transformação ao seu redor. Daniel viu Pedro, o amigo fiel, com os olhos brilhando de admiração e gratidão. O garoto que começara a aventura com medo havia se tornado um verdadeiro protetor. "Mãe, o que acontecerá agora?" Daniel perguntou, assaltado pela ideia do futuro. "O que fazer com os segredos que ainda são sombra sobre nós?" "Agora, nós teremos que reconstruir", respondeu ela, um sorriso esperançoso se formando em seus lábios. "A verdade sempre se encontra, e juntos poderemos fazer isso." Enquanto a vila festejava e a lua refletia em alegria sobre eles, Daniel decidiu que a jornada ainda não tinha acabado. Os segredos do passado haviam sido revelados, mas o futuro era um mistério a ser explorado. Sabia que novos desafios viriam e que a luta contra a escuridão nunca acabaria completamente. E quando ele olhou para o céu noturno, percebeu que as estrelas brilhavam mais intensamente. Sem dúvida, a sua história continuaria. Pá! Mas antes de encerrarmos essa incrível jornada, lembre-se,
você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais aventuras como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A força da nossa